Breaking news, notícia urgente, saiu agora. Quem achou que depois da vitória de ontem sobre o Bragantino, o Botafogo teria um pouquinho de paz, tranquilidade, está completamente enganado. Martim Anselmi acaba de ter a sua demissão anunciada pelo Botafogo, depois de ganhar de 2-1 lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Eu disse ontem na live que se existia ali uma tendência a demitir o cara caso perdesse, tinha que demitir mesmo com a vitória de ontem, porque foi uma vitória culposa. O Botafogo levou um amasso do Bragantino e não perdeu o jogo por causa de um nome: Raul. Raul salvou o Botafogo de perder ontem e não o Martim Anselmi. Nós ganhamos apesar do Anselmi, que mais atrapalhou do que ajudou. Então vamos ver aqui os programas esportivos noticiando e analisando a atuação do Botafogo de ontem, os erros do Anselmi de ontem e, lógico, também noticiando essa bomba que surgiu aí, desse pós-almoço de domingo aqui no noticiário alvinegro. E no final a gente comenta não só a notícia, vamos ler aqui a nota oficial do Botafogo declarando que o Anselmi não é mais técnico do Botafogo, tem aqui os possíveis nomes que podem estar aí sendo ventilados, tem como isso chegou nos jogadores e etc. Toda a cobertura sobre a demissão do Anselmi você vê aqui nesse canal, Notícia do Fogão, e nesse vídeo, tá? Antes, comece curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, hypando o vídeo aqui embaixo e, lógico, se puder, couber no seu bolso, aqui embaixo tem aqui, ó, uma sacolinha que é o YouTube Shop, tem vários produtos muito legais que eu compro, que eu garanto aí, ó, essa lâmpadazinha aqui para celular, uma iluminação portátil para celular que é muito boa, e outros vários produtos, camisas, long sleeve, tem material escolar, tem videogame, muita coisa que o mesmo valor que você vai achar no Mercado Livre, no Shopee, você vai achar aqui, e você ainda tem um plus que você ajuda o canal com o seu dinheiro, com a sua compra, sem gastar nem um pouco a mais. Vamos assistir o vídeo e depois a gente volta. Tem uma fruta ali na fruteira fermentando e fedendo. Né? O jogador vai no shopping, tá lá o torcedor cobrando. Né? Sei lá, eu fiz ontem um jogo de Bragança. E os jogadores vão lá no shopping deles, lá em Bragança Paulista, né? 6, 7 rodadas que o Bragantino não vence. Você acha o quê? Que aquele cara vai ser bem atendido? Eu não sei se eu pediria uma comida... Delivery. Eu não sei o que vem da cozinha ali, né? E ao contrário de quem ganha. Você pega, por exemplo, a turma do Anselmi, né? Do treinador do Botafogo. Gente, eles vão ter um pouco de paz, né? Alguns dias de paz. Então... Nossa, a gente acaba de ouvir agora... Você deu uma secada, amigo, sem querer. Porque tinha acabado de falar a prova de que ele não sabia. Foi totalmente ao vivo. A gente acabou de concluir informação aqui no nosso ouvido. Você dá o breaking news. Breaking news aqui nesse momento dos nossos ouvidos, é 1h34. Martim Anselmi não é mais técnico do Botafogo. Acabou de ser demitido. A gente vai dar mais informações, entrar em mais detalhes ainda aqui no Sport TV News. Mas no exato minuto em que Serginho falava, o Botafogo tá mais tranquilo nessa data. A gente ouve pelo ponto aqui que acaba de ser demitido. Só que hoje sim, hoje não. Porque vai ter novo treinador. Não sei se já tá nos planos, a gente não tem informação ainda, né? Só da demissão do Martim Anselmi. Mas se o Botafogo já tem planos de outro treinador, às vezes isso já tá sendo, a gente viu isso no Flamengo, né? Já tá sendo estudado, definido, e o Martim Anselmi caiu hoje pra já ter outro pra esse período. Sem informação, eu falei isso agora, mas no fundo, eu comentei o jogo ontem, né? E até fui bem xingado por botafoguenses e tal, né? O time ganhou e você fica falando mal do Botafogo. Eu não tava falando mal do Botafogo, eu tava comentando o jogo. O Botafogo foi mal ontem. Ganhou e foi mal. As duas coisas podem conviver ao mesmo tempo. Mas eu imaginava que essa vitória fosse dar 1, 2 rodadas para ele tentar ajeitar o time. Até esses 10 dias de parada. Quer dizer, o Botafogo não serão 10 dias, né, Serginho? É bom te lembrar, no domingo que vem o Botafogo vai fazer um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Então, é uma semana, né? Dá para contar os 10 dias. Mas assim, o jogo de ontem não foi aquele jogo para... tá melhorando. Tá melhorando, beleza, vai. Foi um jogo realmente de preocupação para quem está acompanhando o futebol. Eu acho que a demissão nesse aspecto não me surpreende. Me surpreendeu agora, pela hora, né? Acabou de vir a vitória pelo time, né? Principalmente quando você estava falando do assunto, amigo. Parece que esperaram esse momento. Mas, enfim, a informação que a gente tem aqui da apuração dos nossos repórteres é que John Textor e diretoria, né, do Botafogo estão, nesse momento, no mercado para trazerem outro treinador. Não há informação de um acerto já com algum novo técnico.
Mas, ao mesmo tempo, tínhamos também, durante as últimas semanas, Beli, a gente falava, né, da questão dos resultados. O Botafogo vinha de 4 derrotas consecutivas, se apresentando muito mal, tendo muitas dificuldades em algumas partidas, de uma pressão maior. E o que se tinha inicialmente é que, internamente, não havia uma pressão tão grande sobre o Anselmi. E imagina se tivesse, né? Porque ele ganhou e mesmo assim foi mandado embora, minha amiga. 8-0, um resultado perigoso, né? Técnicos podem cair ganhar de 8-0 só. 8-0. E podem cair também depois de vencer de 2-1. É claro, o Serginho falou muito bem, não foi um jogo bom do Botafogo. Essas duas situações podem coexistir. O desempenho ruim com o resultado positivo. A gente vê isso acontecer bastante, inclusive, no nosso futebol. Mas era um Botafogo que precisava dar alguns sinais de melhora. E talvez utilizasse essa parada de data FIFA, né? Por mais que volte a atuar muito em breve, né? Não vai ser uma parada tão completa assim, mas talvez utilizasse ali para realmente uma adaptação maior. O Botafogo que de 6 em 6 meses se refaz e se desfaz. Então é um pouco difícil você exigir, ou pelo menos exigir é uma palavra forte, né? Você desejar perenidade, estabilidade, a partir do momento que você tem uma equipe cuja filosofia realmente de gestão e administração é essa, né? Para além dos sumiços do mandatário do Botafogo, algo que a gente discutiu bastante aqui no News de ontem, o John Textor, ele some, ele aparece, ele some, ele aparece. Quando ele aparece, ele dá declarações de muito desrespeito à torcida botafoguense, mas é um time que hoje, por conta do mandatário que tem essa ideia de futebol, se desfazer e se refazer a cada 6 meses. O Martim Anselmi chegou há pouquíssimo tempo, né? E o Botafogo perdeu muitos jogadores importantes nas últimas janelas, vai. Se a gente fizer janelas de 6 em 6 meses aqui, o Botafogo sempre perde peças importantes. Já não é mais o Botafogo de 2024 há bastante tempo. Perdeu boa parte daqueles atletas, mas vem tentando se reconstruir de alguma maneira. Essa saída do Martim Anselmi, vou ser sincera, ela me pega desprevenida. Não por conta do que o Botafogo vinha apresentando no gramado, mas até por conta da coletiva dele ontem, né? Ia chamar atenção pra isso também. A coletiva dele ontem, perguntado pela nossa amiga Bárbara Mendonça também, sobre reuniões, e ele deu uma resposta muito ríspida para ela, perguntando, como é que você estava aqui, você sabe de que reunião é essa? Enfim, disse que o relacionamento é, abre aspas, top, fecha aspas, o relacionamento dele com o grupo de jogadores e com a diretoria. Ele falou com essa palavra, que o relacionamento era top. Posso te dar só uma informação do campo que eu achei que Vamos só ler, Serginho, desculpa te contar, mas só pra gente ler a nota oficial do Botafogo. O Botafogo anuncia que o argentino Martim Anselmi não é mais treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo, dia 22. Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão. E acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo. John Textor e Departamento de Futebol, eu gosto que o nome dele vem separado, viu? John Textor e o Departamento de Futebol, bem personalizado, estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026. Rodrigo Belão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se representará aos treinos na próxima terça-feira, dia 24, lá no CT do Botafogo. O Botafogo agradece ao Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios. Aí você ia falar de alguma coisa que deu pra sentir no campo ontem, Serginho. Porque ontem, antes de começar o jogo, né, ali no nosso pré, eu fiz o seguinte comentário, que uma vez perguntado, o Guardiola respondeu sobre quanto tempo um técnico precisa para trabalhar. E ele disse, depende. Né? Depende, mas depende do quê? Né? Depende da relação que esse técnico tem com o elenco de jogador, porque é deles que ele precisa tirar alguma coisa. Quando essa relação é quebrada, pode ter 1 mês, 1 ano, 10 anos, tem que mandar embora, acabou. Né? Acabou aquela relação, porque dali não sai nada. E ontem me chamou a atenção, Camila, que quando acaba o jogo, né, e a gente fica um pouco mais de tempo na cabine, eu tô vendo a reação dos jogadores lá embaixo. Né? E os jogadores comemoraram aquele final de jogo como se tivessem levantado uma taça. Foi uma comemoração realmente muito efusiva, né? Efusiva. Eles festejaram, obviamente, o goleiro, né? Que foi... Né? O Raul fez uma partida espetacular. Evitou que poderia ter sido uma vitória. Assim, comemoraram, aí com o goleiro foram até a torcida, que como sempre comparece. A torcida do Botafogo, quando em jogos em São Paulo, vai muito bem. E então eu vi uma comunhão. Eu não vi realmente... Porque quando você quer derrubar um técnico... Você ganha o jogo e vai pro vestiário, e vai pra casa e segue a vida. Coisa, então não tem isso, né? Nem necessariamente um querer derrubar, mas quando o elenco não abraça muito a ideia do treinador, né? Isso aí. Não tem muito esse diálogo. Ontem também chamou a atenção, a Beli falou também, né? Da própria entrevista do Anselmi, mas o Barbosa na saída de campo, né? Um capitão do time, o cara que fez o gol que a gente vai ver já da vitória do Botafogo. Ele sai falando do Anselmi, valorizando o trabalho do treinador, dizendo exatamente, né?
de encontro que você está falando, Serginho, no sentido de que eles queriam essa vitória para o treinador, de que o Martin Anselmi era o cara que eles queriam, né, que eles gostariam de estar valorizando mais o trabalho. Falou, demos um pouquinho mais do que eles merecem, porque o trabalho dele é muito bom dentro de campo, fora de campo. E hoje a gente conseguiu dar essa vitória também para a comissão técnica. Então me parecia, né, por essas entrevistas, que de fato o trabalho do Martin Anselmi ganharia um tempo a mais nessa paralisação para que isso pudesse aparecer em campo. Agora, ao mesmo tempo, se a gente olha, né, para os últimos, e aí vocês já falaram um pouco disso, mas se a gente faz um retrato dos últimos jogos do Botafogo... Campo e bola. Campo e bola, como a gente gosta de dizer, se a gente olha só para o campo e bola do Botafogo, é decepcionante o trabalho do Anselmi até aqui, né? Porque a gente, quando ele chega, há muitos elogios até a estratégia do Botafogo, ao perfil, até pensado nesse nome, né? Embora ele tenha feito um trabalho na Copa do Mundo de Clubes ruim, né? No Porto, tenha sido mandado embora, mas tem um histórico de bons trabalhos, uma maneira muito própria de comandar os seus trabalhos. E parecia uma ideia muito boa do Botafogo, trazer o Martin Anselmi, um nome que chegava com algum respaldo, com alguma expectativa. E, de fato, assim, acho que passa muito também, Belly, falei até sobre isso essa semana, a gente conversava no Seleção Sport TV. O Martin Anselmi muda as suas convicções nos últimos 2 jogos do Botafogo. Isso, às vezes, é um sinal ou de que o técnico está muito pressionado ou de que ele mesmo já não está muito confiante no que ele está fazendo, porque ele era muito firme na questão dos 3 zagueiros, na maneira como ele gosta de jogar em todos os trabalhos, não era novidade no Botafogo. E nas últimas 2 rodadas ele abriu mão até disso, para ver se o time conseguia render melhor, né? E assim, dentro dessa questão dos 3 zagueiros, falando de campo-bola, você tinha a ausência do tal terceiro zagueiro, né? Em alguns momentos o Ponte foi ali improvisado, não é a dele, né? O Ponte é um lateral direito de mais chegada ao ataque e em algum momento ele foi esse cara mais aberto pelo lado direito e aconteceram algumas falhas ali, por óbvio, né? Não é a dele, o cara nunca treinou dessa forma e na chegada de um novo técnico, realmente, acho que faz parte também do dever do atleta tentar se adaptar de alguma maneira ao que o técnico entende ali, né? Acho que essa simbiose ela é muito importante para você ter bons resultados, boas performances e tudo mais. E aí o Botafogo vai atrás do Ferrarese, né? Falando, opa, para solucionar o meu problema, agora eu tenho esse terceiro elemento, né? Porém, ainda assim, por exemplo, no jogo de ontem, não foi o Ferrarese que começou jogando, não. O Ferrarese não começa jogando. Não, o Ferrarese começa e sai na sequência. Isso, o Ferrarese e Barbosa. Mas fora do esquema dos 3 zagueiros. Sim. Era o que eu queria dizer, perdão. Começa com uma linha de 4, exato. O Alex Telles. 2 laterais e o miolo de zaga formado com dois zagueiros. Então você fica assim, mas se o cara chega pra ser esse terceiro elemento e o Anselmi abre mão dessa formação, tem alguma coisa estranha, né? No mínimo tem alguma coisa estranha. Contra o Flamengo, ele também abre mão desses 3 zagueiros e é um jogo muito ruim do Botafogo. Um jogo muito ruim. No jogo de ontem, o Botafogo não foi bem. Ponto. Apesar de ter conseguido um resultado positivo, não foi bem. Mas inclusive é o lance do primeiro pênalti que o Bragantino reclama muito, né? Um lance de VAR. Eu tenho dúvidas também. Vocês acharam pênalti? Não, eu não achei. Mas o nosso consultor PC achou que sim, e tal. Mas enfim, eu acho que na minha opinião, no mínimo, é um lance muito interpretativo. E tá o VAR ali do lado. Tá o árbitro do lado e o VAR chama, né? Odeio esse sistema brasileiro de caça-pênaltis, caça-impedimentos. É impressionante como a gente quer interferir no jogo. Bom, enfim, essa é a minha opinião. De qualquer forma, assim, quando você abre mão desse esquema realmente de 3 zagueiros, que é uma das marcas do Anselmi, você começa a desconfiar. Porque se ele não tivesse as peças necessárias, como era no começo, porque ele realmente não tinha essas peças necessárias, lembrando que o Botafogo sofreu um transfer ban que durou muito tempo, então, para além disso, por mais que o Botafogo tenha contratado alguns atletas, não podia inscrevê-los naquele momento, ele optou por alguns improvisos. Na chegada do Ferrarese, ele muda o esquema tático. Então, realmente, acho que a passagem do Anselmi pelo Botafogo, ela traz algumas perguntas pra gente que talvez tenham como resposta esse desligamento. Sim. Eu acho que ontem teve ainda um plus a mais adicional, né? Que foi o seguinte, eu até comentei antes quando saiu a escalação. Ele fez a escalação mais ofensiva possível, né? Ele tinha o Júnior Santos na frente e por trás do Júnior Santos ele tinha o Correia, o Matheus Martins, o Montoro e o Santi. Ele tinha um volante que é o Danilo, que é um volante que gosta de jogar também, né? Então, assim, acho que claramente ele foi pro all-in, né? Todas as minhas fichas nesse jogo. Eu vou... Tudo ou nada, né? Eu vou mostrar que eu posso fazer um troço diferente e posso conseguir a vitória. Ele conseguiu a vitória. Não conseguiu exatamente do jeito que ele imaginava. Duvido que ele imaginasse que queria ser dominado e que iria depender tanto, né, do goleiro Raul, né? Então, isso não foi combinado. Mas os 3 pontos vieram. Então, de uma certa forma, ele apostou, levou, né, o resultado, mas não levou o desempenho. Então, assim, ele escala, na minha opinião, mal. E na hora da volta para o segundo tempo, ele faz 2 mexidas, que não são mexidas estruturais. Sim. Ele seguiu perdendo o meio campo para o Bragantino, que foi a tônica do jogo,
E depois, sim, sai o gol e vence o jogo. Então, acho que o trabalho dele ontem não foi bom também, nesse sentido. E a gente tinha ontem, porque a gente falou da questão dos zagueiros, né? O Bastos ontem acabou não entrando em campo por controle de carga. Jogador que ficou muito tempo fora, né? Praticamente uma temporada, por conta de uma lesão, mas estava voltando com um desempenho um pouco melhor. A entrada do Alan ontem, a volta do Alan, né? Porque começou a temporada jogando ao lado do Danilo e a gente elogiava o Danilo, sim, apesar da gente estar falando do Botafogo. O Alan é quando tem a correção de rota ali, mas lá pra frente. Porque a gente vem falando, o Botafogo não joga bem, mas o Danilo é impressionante, né? Faz uma temporada incrível. Exatamente. Convocado pra seleção brasileira. Perfeito. E quando o Alan entra, parece que o Danilo tem mais essa liberdade de chegar à área adversária e não é o artilheiro do Botafogo na temporada, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente estava lendo aqui a nota oficial do Botafogo, me chama a atenção quando na nota ali a gente entende a justificativa como não correspondeu às expectativas, né? Não demonstrava... Botafogo, não parecia que... Way, é isso? Não sei. Mas, assim, a nota diz que não parecia que ele ia se desenvolver muito no caminho daquilo que o Botafogo queria, ao encontro do que o Botafogo esperava. Aí eu fico pensando, será que era... o problema é só do Anselmo, Serginho, né? Ou o Belli? Nenhum treinador vai atingir a expectativa diante do cenário que vai encontrar pela frente. Dá para o torcedor achar que vai mudar o técnico? E vai ser muito diferente pelo que a gestão, as questões fora de campo, a questão financeira até do Botafogo vem indicando nessa temporada? Pois devolvo a pergunta. Quais são as expectativas do Botafogo? Sim. Eu não sei hoje quais são as expectativas do Botafogo. Bem verdade que 2024 leva e muito sarrafo, né? Foi um ano mágico e o torcedor tem que estar muito feliz por ter vivido 2024 da forma que viveu. Agora, o Botafogo parece se desfazer por completo. E não apenas no campo bola, não apenas perdendo jogadores. Isso é muito importante também da gente falar, porque você tem rupturas, né? Você tem a saída, vou fazer uma linha temporal aqui, eu vou passar o programa inteiro falando. Mas a saída de Luiz Henrique Almada, você tem a saída do técnico, que muda demais. E aí você tem um Botafogo que abre mão dos primeiros meses de 2025, contrata o Renato Paiva, demite o Renato Paiva, logo depois de um resultado fantástico em cima do PSG, na Copa do Mundo de Clubes. Contrata o Ancelotinho, o David Ancelotti, o Ancelotinho vai embora. Que nunca tinha feito trabalho como treinador, sempre foi auxiliar do pai. Quais são as expectativas do Botafogo? O que o John Textor espera? Porque o John Textor hoje, ele é o comandante desse Botafogo. Só me confirmando aqui, né? O Ancelotti pede pra sair quando demitem o preparador físico. Ele demite o preparador físico, ele vai embora. Aí é pelo mesmo caminho, não tava muito longe de ser mandado. A grande questão é, qual é a diretriz do Botafogo? Eu acho que essa é a grande dúvida. A gente não sabe. O que é o Botafogo Way? A gente não sabe o que é o Botafogo Way. Porque pelo que a gente tá vendo, não é um way, né, entre aspas aqui, um caminho, né, tranquilo. Pelo menos a impressão que dá é que não é um caminho de estabilidade. Um projeto que parece ter uma duração, né, dentro de projeções de médio prazo. A sensação que a gente tem, pelo menos que eu tenho, é essa, que o Botafogo se desmancha e se reconstrói a cada 6 meses. Como é que você vai dar tranquilidade para um técnico assumir um comando de um time como esse? Como é que você vai dar segurança para os seus jogadores, convencê-los de que o seu projeto é um projeto interessante? Enfim, eu vejo o Botafogo, e repito, dentro desse comando do John Textor, ainda muito perdido, sem saber o que fazer. 2024 foi ótimo, foi maravilhoso, foi quase perfeito, mas 2024 acabou já faz um tempinho. A gente está em 2026 e o Botafogo continua trazendo mais dúvidas do que certezas. O trecho, né, que eu me referia da nota, aqui abrindo aspas, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão. A gente vê a gestão esperada para um clube campeão? Também não. Também difícil, não. Né? Então 1-1, vai. Tá empatado. Tá empatado. Porque, de fato, né, e aí a gente tá falando muito desse trabalho do Anselmo, mas é um trabalho, como a Bela disse, a cada temporada se renova, saem jogadores, e jogadores importantes. Chegam outros jogadores, a gente tá acompanhando agora, por exemplo, uma discussão entre Botafogo e Corinthians, porque o Corinthians pretende levar o Arthur Cabral. A gente tá falando de mais um jogador que até outro dia é titular do Botafogo, faz parte do elenco. Imagina que o Anselmo conte com ele, mas de repente já não conta tanto assim, porque tá para ser negociado. O Botafogo praticamente expulsou o Savarino do clube, né? Porque o próprio Savarino ainda tentou ficar, mas não houve conciliação. Parecia assim, o salário é muito alto, você não rendeu tanto ano passado, então o Savarino foi embora. O Marlon Freitas foi pro Palmeiras. É difícil imaginar que um novo treinador, e aí a Bela lembrou do Botafogo Way, né? O Botafogo Way que a gente entendia, dito pelo John Textor, que fica muito claro, era um Botafogo que tinha que ser ofensivo. Isso. Tinha que ser um time que jogasse no campo de ataque, adversário jogasse bonito. Contrata o Renato Paiva. Não deveria... Aí, quando ele demite lá dizendo que não era o que ele esperava, na verdade é porque ele não sabia o que ele estava contratando. A desinformação foi de quem contratou, porque todos nós sabíamos o estilo de jogo do Renato. E que foi um estilo vencedor também, mas não é um estilo ofensivo no campo de ataque do adversário. O Martin Anselmi até propõe um jogo mais vertical, né? Mas é um jogo com 3 zagueiros, por exemplo, mas de fato com uma posse de bola, com o objetivo de ser mais vertical. Vai contratar um técnico pensando nisso, Serginho?
Ou vai trazer um cara para daqui a 2 meses o John Textor descobrir que não era o que ele sonhou? A gente não tem essa resposta, né? Ninguém tem essa resposta. E eu desconfio que nem o Textor tem essa resposta, porque ele vai fazer umas tentativas, talvez alguma dê errado, ele vai pegar uma segunda opção. Então, assim, é um trem desgovernado mesmo, o Botafogo. Esse É assim, a sensação que dá. É muito difícil, desculpa, Serginho, mas é muito difícil a gente observar a forma como o Botafogo está sendo gerido e ser otimista com relação a isso. Porque não dá, realmente não dá. O Textor é um cara que, repito, some, desaparece, não dá satisfação pro seu torcedor. Quando aparece, numa das entrevistas recentes dele, ele fala que o torcedor do Botafogo deveria ser grato a ele, pois ele deu 2 títulos pro Botafogo. Assim, é uma fala que, ao meu ver, ela é até perigosa. É até perigosa, sabe? Porque, claro que ele foi responsável por montar aquele time e tudo mais, mas peraí, sabe? Aparece também nos momentos de dificuldade. O torcedor quer satisfação, o torcedor quer saber, assim, claro, quem vai ser o próximo técnico, mas ele quer saber o que eu vou esperar pro meu time do coração, né? O torcedor botafoguense, no caso. O que eu posso esperar pro meu time pros próximos meses, pros próximos anos, porque a promessa inicial era de um projeto longevo, seguro, um projeto que poderia colher bons frutos. Começou, eu acho que começou bem, né? Mas se desfez de uma forma muito rápida, muito rápida. É um Botafogo que o torcedor está insatisfeito, está cobrando no direito dele de cobrar, desde que não, né, viole nenhuma lei. Eu acho que ele está no papel dele. Foi apoiar o time em Bragança Paulista, conseguiu sair de lá com os 3 pontos. Então, é um Botafogo que preocupa. Assim. Só vamos dar uma boa notícia pro botafoguense, que a gente está aqui, né, um tempão, né, o pobre do botafoguense em casa, fazendo o quê, né? Um domingão tem muito desses, botafoguense né? feliz com a demissão do Anselmi também, tá? Mas deve estar pensando assim, o Botafoguense não tem um dia de paz, agora, né? de tédio não morre, né? Não. Então, assim, venceu ontem, hoje já tá sem No meio treinador. dessa bagunça toda, o Botafogo ontem sai da zona de rebaixamento. Tem 2 jogos a menos. Tem jogos a menos. Mostrou coesão. A gente não viu um grupo brigando, rachado. Muito antes, pelo contrário. A gente viu um grupo bastante unido em torno do goleiro, que foi o pivô ontem da vitória botafoguense. E tem recurso técnico ali, tem bons jogadores, dá para fazer algo. Acho que não vai. Campeão, acho que não, né? Esse ano acho que não vai dar, mas eu acho que dá pra fazer uma campanha. Não do Brasileirão, né? De repente. Não, sim. Em outras competições, Copa sempre tá valendo. né? Exatamente, né? Mas eu vejo que tem. Com isso que tem hoje, tem material humano para fazer um time bastante competitivo. Vai depender de quem for o contratado. Claro. Em geral, o John Textor, que a gente falou muito aqui, porque personifica ele mesmo, né? Na sua pessoa, todas as decisões, inclusive a grandeza do Botafogo, quando deu essa declaração. Ele não é maior que o Botafogo, embora às vezes ele pareça que pense dessa forma. Mas vai depender muito dessa escolha. Ele, em geral, vai ao mercado, né, português, olha muito para os estrangeiros também, de forma geral, não olha muito para o mercado brasileiro. A gente tem de técnico brasileiro nesse momento fora do mercado o Tite. E argentino Crespo, que acabou de deixar também o comando do São Paulo, enfim. Fernando Diniz. Fernando Diniz, pensando em mercado de técnicos brasileiros também, enfim. Vamos continuar acompanhando. Voivoda. Voivoda, falta gente, hein? verdade. Voivoda também acabou de ficar no mercado. Essa foi a 8ª demissão, né? Sim, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Isso. 8ª demissão de técnico. Vamos a média manter, a gente vamos mantém a manter a média, né? média. Impressionante. A média tá boa. É isso. A gente mantém média de gols, né? Mantém também média de demissão de treinador. Enfim, tendo alguma atualização, a gente ainda, dentro do Sport TV News de hoje, a gente traz novidades aí sobre o Botafogo, mas a informação desse domingo, agora há pouco, Martin Anselmi, demitido, não é mais treinador do Alvinegro. Vitória espetacular, vitória necessária, muito necessária, fora de casa, contra um Bragantino que também precisava pontuar, mas a urgência do Botafogo era maior. A situação do Martin Anselmi no cargo, extremamente frágil, né? E o Botafogo constrói uma vitória no sufoco, repito, suando litros. Agora, essa vitória tem um nome, e ela atende pelo nome de Raul. Raul, numa posição tão questionada, numa posição tão criticada, né, recentemente no Botafogo. A gente teve o Neto, depois Léo Link e o Raul agora assumindo essa responsabilidade, cara, com defesas que foram fundamentais para que o Botafogo conseguisse sair de Bragança Paulista com 3 pontos. A gente teve 2 tempos distintos. Primeiro tempo com uma formação tática de um Botafogo muito agressivo, mas ao mesmo tempo muito desguarnecido. Botafogo atuando muito pelos lados do campo e produzindo rigorosamente nada pelo meio. E aí volta para o segundo tempo com a mesma formação tática. Alterações que não tiveram modificações táticas, né? Saiu ali o Alex Telles para a entrada do Vitinho atuando pela lateral esquerda. E aí você tem a saída do Júnior Santos para a entrada do Vidjalba, ou seja, no meio campo permaneceu
tudo como estava antes, né? Um meio-campo muito pobre. E o Danilo numa atuação muito questionada no primeiro tempo. Aí você tem a terceira alteração, joga com a bola rolando. Essa terceira alteração, ela é fundamental para que o Botafogo modificasse sua maneira de jogar e jogasse melhor, produzindo mais no meio-campo, que é a saída do Santi Rodrigues e a entrada do Alan. E aí sim o Botafogo passou a ter as possibilidades, né, para buscar essa vitória. Cara, agora, um detalhe, o Botafogo perdendo muitos gols. Não é por conta de uma vitória que a gente está feliz, mas que a gente vai deixar de lembrar uma situação que preocupa para a sequência da temporada. Alô, Textor, vem aí uma janela de olho para buscar um centroavante, um cara que possa resolver esse problema crônico do Botafogo, que é finalizar. Então o Botafogo pecou muito nisso. Com o Matheus Martins, né? Você teve situações com o Tuco Correia, né? Bolas que poderiam ter tido como o fundo da rede, né? Como finalização, enfim, como objetivo, e acabaram se perdendo por conta de prender muito a bola, de não chutar no momento certo, de perder o tempo. Agora, é uma vitória que a gente tem que reconhecer. Martins Anselmo vem sendo muito criticado. Eu acho até que ele demorou a mexer nesse meio campo, mas quando mexeu, modificou completamente a maneira do Botafogo de atuar. Agora, Raul, muito obrigado. O Raul foi o nome do jogo. O Raul foi o cara que assegurou esses 3 pontos pro Botafogo. Apesar do Martins Anselmo, o Botafogo consegue essa vitória. Escalou mal, começou mal. Já de início, a gente já estava com a preocupação antes do jogo, né? Com a escalação do Matheus Ponte pela lateral direita, com o Danilo como único volante. É um time que não tinha meio campo. O primeiro tempo foi nulo do Botafogo. Nenhuma criação. O Jacaré não pegou na bola. O Júnior Santos não recebeu uma bola no primeiro tempo. O Matheus Martins, ele só participou do jogo defensivamente no primeiro tempo. Então, apesar do Anselmo, que mais uma vez fez merda, o Martins Anselmo ele fez cagada na escalação. E só corrigiu tardiamente com a entrada do Alan. Porque quando o Alan entra, o Danilo começa a ajudar lá na frente o Montoro. E aí o Botafogo cresceu na partida. Ainda tomou sufoco no final, né? O Botafogo não consegue manter o resultado, ficar com a bola, marcar com a posse da bola e sofreu todos esses sustos no final. Aí surgiu o Raul. O Raul realmente dá tranquilidade, depois dessa partida, ao John Textor, a direção do Botafogo para buscar um goleiro no meio do ano. Eu acho que tem 2 posições que o Botafogo precisa de contratações para ontem. No gol, acho que tem que ter um cara agora para revezar com o Raul. Vamos ver aí se vai realmente o Raul manter essa sequência de bons jogos. Mas o Botafogo precisa de um goleiro e precisa de um definidor. Precisa de um centroavante, precisa de um atacante. Pelo menos um atacante. O Cantarelli até sugeriu 2. 2 seria o ideal. Sim. Mas para ontem, pelo menos um definidor. O Arthur Cabral, a gente não sabe, né? Mas tá em negociação com o Corinthians, pode sair. Mas, cara, já viu que pro Botafogo não serve. Então, se livra de um jogador que não serve e traz um cara que vem para servir, que vai botar essa bola na rede. Porque o Matheus Martins, de novo, hoje desperdiçou uma chance no primeiro tempo. E no segundo tempo agora, foi uma jogada de atacante, mas enfim, o Botafogo teve a bola do jogo para ganhar não, mas para ficar mais tranquilo na partida, fazer o terceiro gol e desperdiçou. Então assim, o Botafogo passou muitos sustos, o Martins Anselmo escalou mal a equipe, demorou para mexer e aí contou com a excelente atuação de Raul. Pedimos aqui todos desculpas ter um dia falado mal do Raul, ou do Léo Link, ou de qualquer outro goleiro do Botafogo. E atuação? Olha, é uma das melhores atuações recentes que eu vi de um goleiro. Tem pelo menos 5 grandes defesas hoje. Assim, mas defesas... 2 no primeiro tempo, mais umas 3 no segundo. No segundo tempo, principalmente, defesas monumentais, cara. Aquela cabeçada do Isidro Pita dentro da pequena área. A queima-roupa... Essa é a defesa, né? Porque teve outra, depois dos zagueiros, que se não do zagueiro, camisa número 16. 47. Que foi no cantinho também. Mas essa do Isidro Pita, por quê? Porque o Pita tava livre. Aliás, vamos cornetar também um pouquinho aqui. Defesa do Botafogo foi uma peneira de novo. A defesa do Botafogo permitiu, primeiro, os volantes, né? E os laterais permitindo cruzamentos. E a defesa, toda a bola que entrava na área, tinha um jogador do Bragantino para cabecear, para chutar. E aí o Raul foi o cara do jogo exatamente por isso. Por quê? A zaga completamente desprotegida, muitas bolas chutadas ao gol, e o Raul foi brilhante, salvando o Botafogo de pelo menos ter levado o empate nesse final de partida. Agora, vitória importante. Por quê? O Botafogo agora sai da zona do rebaixamento, tem 2 jogos a menos, gente. O primeiro que vai cumprir é na semana que vem contra o Atlético Paranaense. Mas o outro jogo a se cumprir é contra o Vitória no estádio Newton Santos. Então, assim, o Botafogo, se conseguir vencer o Atlético Paranaense, vai a 9 pontos, com um jogo a menos. Se conseguir a vitória contra o Vitória, redundância, né? O triunfo contra o Vitória, vai a 12. Aí já é outro cenário. Agora, eu não sei, juro pra você, acho que... falando friamente, eu não sei se, apesar desse resultado, o Martins Anselmo tá segurando o cargo, não, cara.
Acho assim, ele ganha uma sobrevida pelo resultado, pela vitória fora de casa, a segunda vitória apenas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a primeira fora do Rio de Janeiro, mas pelo que a gente viu, pela escalação, pela impaciência do torcedor e do próprio John Textor, eu não sei se ele tá seguro no cargo não, Cantarelli. Então, eu queria falar sobre isso aqui também. Tem um tempinho aqui de análise do jogo. Eu acho um absurdo, e isso no futebol brasileiro acontece por vezes, você mudar o treinador após uma vitória. O Botafogo venceu, é uma vitória que bota a moral do time pra cima. Não faz sentido você tirar o treinador agora, por mais que, eu sempre falo isso, se ele fosse brasileiro, ele já teria caído. Eu ia falar, mas tudo bem que já estava definido. Sim. Tem time aí que meteu 8 e demitiu o treinador. Isso, mas é um absurdo. Não deixa de ser um absurdo. Mas depois a gente descobriu que já estava definido antes do jogo, Sim. né? Enfim, a queda do Felipe Luiz. Mas Eu sou contra a demissão depois de uma vitória como a de hoje, que é aquela vitória com brio. É aquela vitória que você vence com raça. O Martinho Anselmi foi perfeito no jogo? Não. Acho que ele escala mal. Apesar Acho que dele, ele, né? Por conta da escalação ruim, ele mexe depois, mexe bem, num certo sentido. Acho que a entrada do Alan corrige a escalação ruim que ele fez e proporciona o Danilo ficar mais perto do Montoro, do ataque, enfim, que é onde o Danilo tem que jogar. Não acho que o Danilo tem que ser um 10, como ele já tentou fazer. Acho que o Danilo tem que ser um segundo homem de meio. Exato. Então, assim, quem tem que pedir pro Anselmi é pra ele inventar um pouco menos, tentar menos situações diferentes. Essa do Vitinho na esquerda hoje doeu, né, cara? Exato. E eu acho que assim, por é exemplo, inexplicável. ele tem uma defesa que é a defesa campeã do Brasil e da América. Isso. Escala ali 4-4-2 ou 4-2-3-1. Mas aqui, Alex Telles, Vitinho, Barbosa, Bastos. Faz o Daí simples, pra frente, né? faz o simples. A defesa foi segura, já se provou. Então, assim, dá pra você treinar essa defesa pra ela voltar a ter o desempenho que ela já teve. Que é um desempenho de campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Não tem um primeiro volante que passe confiança. Hoje o Alan entrou bem, fez um bom jogo. Então insiste no Alan, o Danilo como segundo homem, né? E aí, os pontas você pode alternar. Quem tiver melhor, o Montoro tá mal, tenta uma outra alternativa, o Matheus, tem o Júnior Santos. Nesse momento, eu acho que o Júnior Santos é o mais indicado pra fazer. O 9 ainda não tá jogando bem, mas vai ter que colocá-lo pra jogar, porque falta a sequência de jogo, faltou no Atlético Mineiro. Ou seja, o que eu tô dizendo? O simples. Coloque em campo o que você tem de mais simples, Martinho Anselmi. Que é muito maior a chance de dar certo do que essas alternativas loucas, né? Essas alternativas diferentes, vou dizer assim, que ele Querendo tenta tirar um todo coelho da jogo. cartola o tempo Não todo, né? precisa, né? Principalmente nesse momento. Acho que depois da construção de um trabalho seguro, né? O Botafogo conseguiu a segunda vitória só no Brasileiro. Tem um trabalho seguro, aí você, se quiser inovar, tirar um coelho da cartola, você vai lá e tira o coelho da cartola. Mas agora é hora de baixar a temperatura. É hora de ter um time mais consciente, né? Uma defesa mais segura, um time que passe mais segurança. Depois dessa construção, aí você começa a inovar, tentar situações diferentes. Acho que é por aí. Botafogo anuncia a demissão de Martinho Anselmi e busca novo treinador. O Botafogo anuncia que o argentino Martinho Anselmi não é mais treinador do clube, da equipe principal do Botafogo. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã desse domingo, dia 22 de março. Embora tenham grande apreço por Martinho Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética no trabalho, não vimos evolução. Aqui já é a nota oficial do Botafogo, tá? A notinha do Botafogo tá aqui, abre aspas, né? Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética no trabalho, não vimos evolução, o progresso e os resultados que esperávamos em um clube campeão. E acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nessa temporada e além, né? Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo. Textor e o DF, né? Departamento de Futebol, estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios do ano de 26. Rodrigo Belão, treinador da equipe sub-20, assumirá o comando do elenco e de forma interina. O elenco alvinegro se representará aos treinos na próxima terça-feira, ou seja, tem amanhã de folga ainda, tem hoje de folga e amanhã de folga. No dia 24, no CT do Botafogo. O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios. Bom, essa foi a notícia oficial do Botafogo, que foi publicada aí a 1h30 mais ou menos da tarde de hoje, domingo. Mas tem mais aqui, notícias sobre o Botafogo no Fogão Net. Quem quiser se informar, vai lá. Todos os
portais que falam do Botafogo, as notícias que surgirem, ele posta lá primeiro. É um grande apanhado de resumão sobre o Botafogo. Ó, isso aqui é interessante. O meu maior medo é que Diniz e Tite estão no mercado. Mas isso aqui me deixa mais confortável. Botafogo estuda nomes e avalia a contratação de Hernan Crespo, ex-São Paulo. Hernan Crespo que pra mim, junto com o Felipe Luiz, foram os grandes absurdos, né? As grandes demissões absurdas desses últimos 2 meses. Um mês, né? Porque tem um mês que o Crespo e o Felipe Luiz foram demitidos. Menos de um mês, né? Foi aí entre final de fevereiro e começo de março que cada um caiu do seu clube. Um depois do outro ali, muito próximo às demissões. Né? Felipe Luiz esquece, né? É um salário muito astronômico pro que o Botafogo passa hoje de momento financeiro. Mas o Crespo pode ser uma opção viável. E eu acho que foi... Ele não saiu do São Paulo por questão de resultado, trabalho, etc. Ele saiu do São Paulo porque ele cutucou a direção. E a direção não gostou e demitiu. Então, e para quem não lembra, o São Paulo, com o Crespo, era líder do Brasileirão. O fraco time do São Paulo era líder do Brasileirão. Então, méritos desse cara aqui. A minha esperança agora é o Crespo. Nos nomes do mercado, é o Crespo. É o mais interessante para mim. Vamos ler aqui. Hernan Crespo, ex-São Paulo, é o treinador avaliado pelo Botafogo. Segundo informação do jornalista Wellington Arruda, na live do Fogão Net, o técnico argentino é um dos nomes estudados para substituir Martin Anselmi. Aspas para o Wellington Arruda. Falando sobre o técnico novo, já posso adiantar aqui para vocês que já tem um nome favorito. É um nome que até ontem, na live, até pra galera que acompanhava as nossas lives aqui no Fogão Net, eu havia comentado antes do jogo sobre isso. Sobre até a possibilidade de Anselmi cair, que já tinha um nome sendo falado nos bastidores. Que eu não ia comentar sobre isso antes, por conta de ser véspera de jogo. Então eu falei, vamos esperar o jogo, vamos esperar acontecer algo com o Anselmi. Enfim, o nome favorito do Botafogo é o Crespo. É um nome que está sendo falado nos bastidores. O Botafogo parece que já buscou informações. É o nome favorito. Não é um único nome, evidentemente, mas é o nome favorito do Botafogo, que deve buscar uma forma mais concreta agora com o mercado, né? Agora que se concretizou a demissão do Martin Anselmi, revelou o Wellington Arruda. Ele lembrou que John Textor já teve entrevista anterior com o Crespo e que há trunfos atualmente. De novo, aí aspas para o Wellington Arruda. Na outra temporada, na outra oportunidade, se eu não me engano, foi antes de trazer o Paiva, tá? Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que o Crespo foi entrevistado pelo Textor antes de trazer o Paiva, ano passado, no começo do ano. Só que não foi pra frente. Na outra oportunidade, agora eu não vou lembrar o técnico que veio pra cá. Era o Paiva. Eu digo que era o Paiva. Mas o Textor já entrevistou o Crespo em outra oportunidade. E as informações é de que ele não gostou. O Textor não gostou do Crespo. Estranho. Só que agora, pelo que eu soube, o que conta a favor do Crespo nessa nova busca, digamos assim, do Botafogo, o Crespo pega o São Paulo numa condição muito parecida com o Botafogo, em crise também, com o elenco enfraquecido. Isso aí sou eu falando, tá? Com o Botafogo. Era uma crise danada no São Paulo. O São Paulo estava até ameaçado. O Crespo salvou, fez um Campeonato Paulista muito bom. Concordo. Caiu meio estranho pro Palmeiras, se eu não me engano. Vou ter que confirmar aqui depois. Eu acho que quem eliminou o São Paulo foi o Palmeiras. E foi uma eliminação daquela que a gente conhece o Palmeiras, né? Daquele jeito. Cadê? Fez o Paulista bom. Saiu do São Paulo na liderança do Brasileirão. O contexto que o Crespo assumiu o São Paulo é um contexto de crise. Um contexto de muito problema. E ele conseguiu, de alguma forma, gerenciar a equipe do São Paulo e trazer resultados em campo. O famoso bombeiro. Ele conseguiu apagar o fogo que tinha no São Paulo e trazer resultados também. Então tem gente que encara que a situação que o Crespo fez no São Paulo é uma situação parecida com o Botafogo hoje. Com o que a gente necessita, né? Então, por isso,
é um nome que hoje o Botafogo tem em conta. Completou. Depois vocês assistam lá a live do Fogão.net, tá? Recomendo. Voltando aqui a mais notícias, né? Tem agora como é que isso chegou no elenco. Que a gente viu ontem após o jogo, o Barbosa elogiando o Crespo, o Anselmi, defendendo ele e tudo mais. Líderes do elenco tentaram convencer John Textor a não demitir Martim Anselmi do Botafogo e prestaram apoio ao treinador. A demissão de Martim Anselmi, oficializada nesse domingo, quase foi travada pelos jogadores, segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do O Globo. Líderes do elenco tentaram convencer John Textor a não tirar o treinador, em vão. Já o jornalista Vene Casagrande informa que pelo menos 5 jogadores ligaram para o técnico após a demissão para demonstrar apoio. Vou até buscar essa aí, ver se tem algum vídeo do Vene Casagrande falando sobre essa informação aqui e trago para vocês. Martim Anselmi foi demitido, o Botafogo, a gente já sabe, né? E a última informação que eu trago para vocês aqui é sobre a multa, que agora nessa parte financeira conturbada do Botafogo, né? É importante analisar esses temas. O Botafogo terá que pagar 4 milhões de euros, cara. Isso aí, o euro, vamos dizer assim, vamos arredondar para fazer um arredondamento porco aqui, R$6 o euro, tá? Vamos contar como R$6 o euro. Um euro a R$6 dá 24 milhões de reais. É mais ou menos o que o Botafogo, é menos, né? Menos um pouco do que o Botafogo tem que pagar aí correndo em 45 dias pelo Arthur. 4 milhões de euros a Martim Anselmi como multa por rescisão de contrato. O Botafogo vai ter um prejuízo financeiro significativo para a demissão de Martim Anselmi. Segundo informações do canal Diogo Dantas, o Globo, o clube terá que pagar 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, ao treinador pela rescisão do contrato. O valor relativo à totalidade dos salários que o treinador argentino receberia até o fim do contrato em final de 27. Anselmi acabou de ser demitido, a gente já sabe disso aí tudo, né? Então, vamos aqui fazer um apanhado do que eu acho dessa história toda, tá? Já vimos aí o que o pessoal do Sport TV, do Sport TV News achou. Já vimos aí o que também o Charla de ontem, né, pós-jogo, tava falando do Anselmi, que não demitiu, não tinha até então sido demitido, mas já era uma demonstração de que ele errou muito ontem e que, né, tava na iminência de cair. Cara, pelo jogo de ontem, eu fiz a live pós-jogo, eu fiz vídeo pós-jogo, eu assisti aqui com vocês o jogo, né, ao vivo, fiz o react ao vivo com vocês, né, e eu falava o tempo todo, cara, tem que tirar o Danilo de onde ele tá muito enfiado lá atrás, junto com os zagueiros, ele virou quase um terceiro zagueiro. Danilo, artilheiro do campeonato, é um dos maiores garçons do campeonato, é o craque do Botafogo hoje, ele não pode ficar enfiado na zaga, bota o cara perto do gol, para fazer gol lá na frente. E foi ele arrumar isso aí, o Danilo foi lá, arrumou chances de gol perigosíssimas, bateu um escanteio que ele gerou e deu o passe pro gol de cabeça do Barbosa, o gol da vitória. O Botafogo ganhou ontem, apesar do Martim Anselmi. O Raul foi o nome do jogo e depois o Danilo. Individualmente, os dois carregaram o time nas costas. Não foi a tática. A tática estava totalmente cagada ontem. Cagada. Ele parecia um garotinho de 7 anos de idade jogando PlayStation, jogando Wing Eleven, Bomba Pet, FIFA, PES, e achando que para ganhar um jogo, né, para ser ofensivo, tem que colocar vários atacantes no jogo. Ele botou, tirando da linha de 4 da zaga e o goleiro, 6 jogadores do meio para frente, todos eles de características ofensivas. O mais recuado era o Danilo, de primeiro volante. Aí vinha o Santi Rodrigues, que é um meia ofensivo, meia atacante. Vinha o Montoro, que é um meia atacante. Matheus Martins, que é um ponta. Tuco Corrêa, que é um segundo atacante. E o Júnior Santos, que é um ponta barra centroavante. 6 jogadores de características ofensivas. E deixou a defesa do Botafogo exposta, desguarnecida, arreganhada, pô. O que o Matheus Ponte e o Teles sofreram de pressão, de bola nas costas, de 2 contra 1 ontem foi doideira. O que o Raul teve que salvar ontem de bola cara a cara, com um jogador desmarcado, sobrando gente para marcar, foi doideira. Então nós ganhamos ontem apesar do Martim Anselmi. Se existia uma ideia de que se o Botafogo perdesse ontem tinha que demitir, na minha opinião, ele tinha que cair. Porque
o placar moral ontem, se é que isso existe, era Red Bull Bragantino 4-5, Botafogo 2. Seria não só uma derrota, seria uma goleada, uma derrota humilhante pro Bragantino. Então a demissão tinha que vir e veio. Não sou um cara que pede demissão de técnico rápido. Vocês conhecem o canal aqui, nesses últimos 2 anos. Nunca fiz isso de pedir demissão de técnico com 2, 3 meses de trabalho. Mas dava pra ver que o Anselmo estava perdido. Nem as convicções dele que ele tinha de 3 zagueiros e tudo mais, ele conseguia manter mais. Né? Então, passou da hora dele rodar. E eu acho, vem pregando isso aqui há um tempo também, o Botafogo precisa agora de um técnico feijão com arroz. Que entenda e faça o que ele não fez. Ele queria pegar a minha ideia de mundo ideal, de futebol ideal, é essa. Ah, Anselmo, você não tem peças para fazer isso. Não interessa, vou fazer. Isso sempre dá errado. O Luiz Castro, quando chegou aqui em 2022, ele queria fazer um Botafogo ofensivo, linhas altas, né, posse de bola, etc. Ele chegou com um elenco muito aquém do que ele precisava ter para fazer isso. Ele tomou 2, 3, 4 porradas e parou. Mudou a tática, fechou a casinha, protegeu a primeira defesa, arrumou atrás primeiro para ir depois ir construindo e buscando ataque. Depois, em 23, com um time melhor, ele fez aquele Botafogo do primeiro turno avassalador que a gente conhece. Então ele deu tempo ao tempo. Tirou do Botafogo o que podia dar aquele Botafogo. Não quis enfiar o quadradinho no buraquinho redondo ou no buraquinho triangular. Criancinha de 1 ano, 2 anos tem esse brinquedinho, né? Pega o quadrado e quer enfiar no triângulo. Não vai dar certo. Pega o quadrado e bota no quadrado. Você tem os jogadores que façam A, B e C, não tem que eles façam Y, X e Z, não. Se eu tenho zagueiros que não são rápidos, mas que tem bom jogo aéreo, eu tumultuo a frente da zaga primeiro. Forço os atacantes adversários a chuveirar na área para vir meus zagueiros altos e bom posicionamento, bom jogo aéreo, tirar tudo. Se eu pôr esses mesmos zagueiros marcando em linha alta lá na frente, é bola nas costas o tempo todo. Vem o atacante rápido, dá o tapa, ninguém pega mais. É gol. Então, ele queria fazer A tendo material para fazer B. E não deu certo. Que venha um técnico feijão com arroz, que saiba fazer o elenco dar o melhor que ele pode e não o melhor que ele quer. Que faça o elenco dar o que ele pode dar e não o que ele quer que dê. O Botafogo tem bons jogadores, tem um elenco tirando ali no gol e no centroavante. Agora, todas as outras posições, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiros, volantes, meias, pontas, tem fartura. Dá para fazer muito mais do que um 15º lugar. Então, essa é a minha opinião. E qual é a sua? Deixe nos comentários essa opinião e vamos trocar uma ideia sobre Martim Anselmi. Pessoal, fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.